Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos tratar da temática Organizações Internacionais na vida da população, ou seja, o que faz sentido a existência da ONU, a existência do FMI, do Banco Mundial e de tantas outras organizações que às vezes você talvez nem tenha ouvido falar de algumas delas, né? Mas quer queira ou não, todas elas têm uma ligação direta com o nosso cotidiano. Por quê? Porque anualmente são feitas reuniões nesses organismos internacionais que definem como é que a sociedade mundial deve se comportar, como a economia deve ser direcionada. Então, portanto, fique bem atento, porque cada um desses organismos internacionais que forem estudados hoje, diretamente e indiretamente, tem tudo a ver com nossa vida. Vamos lá então? Organismos ou organizações internacionais, também chamados de instituições multilaterais, são entidades criadas pelas principais nações do mundo, com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, seja ela política, econômica, na área de saúde, segurança, entre outros. As organizações internacionais da atualidade tiveram o seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Então vamos começar falando a ONU. Eu diria que essa é a mãe de todas as organizações, né? Através dela, várias outras estão agregadas a ela. Então é importante a gente analisar a ONU, que ela está agregado várias nações associadas a ela e, portanto, estão submetidas às regras, a todas as situações que saem daí. Muitas das coisas que acontecem no estado do Acre, por exemplo, saem também das reuniões multilaterais que acontecem dentro de cada um dos órgãos que pertencem à ONU. Então, olha só. A Organização das Nações Unidas é considerado o mais importante organismo internacional atualmente existente. Importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, em substituição à já existente Liga das Nações. E objetivo, olha o detalhe, promover a paz e a segurança mundial. Então, na prática, era para ela, de fato, resolver as questões dos conflitos, das tensões que acontecem no mundo. Mas nem sempre isso acontece de fato. Mas ela tem esse papel de intermediar ou até mesmo de fazer com que aquele possível conflito não aconteça, né? Então esse é um dos papéis da ONU. Na verdade, é uma instância que ela também tem um Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança ele é formado por Rússia, pelos Estados Unidos, França, Reino Unido e a China. Ou seja, são esses que têm voto que podem decidir uma situação X ou Y. Em outras palavras, existe uma regra nesse Conselho de Segurança que se um único país votar não por uma resolução, então aquela resolução não é aprovada. Vamos supor recentemente, Rússia e Ucrânia estão envolvidas numa guerra. Então, a maioria dos países emitiram uma resolução para condenar a Rússia por isso. Mas como ela também faz parte, ela teve poder de veto e, portanto, essa resolução não teve nenhum papel em relação a ela. Então, qualquer uma situação, qualquer país que vetar dos 5 desse Conselho de Segurança da ONU, portanto, então, pode anular algum tipo de resolução contra qualquer país do mundo. Na sequência, nós temos a seguinte situação. Falar agora sobre a Organização Mundial do Comércio, né? Então, a Organização Mundial do Comércio é responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre os diferentes países. O próprio nome já diz, né? Organização Mundial do Comércio. Qual o objetivo disso aí? Promover a liberalização mundial do comércio. Então, isso vai nos
mostrar que cada vez que os países buscam alternativas para liberar as suas fronteiras, facilitar o comércio entre nações sem tantas restrições, sem as barreiras, isso é um dos objetivos da própria Organização Mundial do Comércio. Lembrando que quando um país se sente prejudicado por um outro que está usando algum tipo de artifício que dentro das regras internacionais não faz parte, então esse país que se sente prejudicado, ele entra com uma ação junto à Organização Mundial do Comércio. O Brasil já fez isso várias vezes contra o Canadá, contra os Estados Unidos ou contra algum país europeu para defender os interesses, principalmente da Embraer, que é uma produtora mundial de aeronaves. Então isso é muito comum entre as nações para defender seus próprios interesses. Então, na sequência nós temos o FMI, Fundo Monetário Internacional, que é uma organização financeira responsável por garantir estabilidade econômica internacional. O que é isso, professor? O FMI, quando ele sente que um país está com dificuldades financeiras, então o FMI tem essa função de fazer uma ajuda, um aporte financeiro, emprestar dinheiro para que os outros países que são credores, que estão investindo nesse país, eles possam se tranquilizar. A gente pode até imaginar que não demorará muito, talvez a própria Argentina em breve possa pedir um auxílio do FMI para tentar amenizar o problema atual deles. Então, o FMI tem essa finalidade. Agora, não existe almoço de graça. Para poder fazer isso, o FMI ele solicita que o país em questão ele faça alguns ajustes econômicos e sociais, ou seja, é preciso gastar menos, economizar mais dinheiro no país para poder garantir que possa pagar a conta, não é verdade? Não é assim? Se a gente pede um dinheiro emprestado porque a gente já estava enforcado, então você vai ter que nos próximos meses economizar para pagar o juro daquilo que você tomou emprestado, ou pelo menos pagar integral. No caso dos países, são dívidas a longo prazo. Então, como pagar isso? De onde vai vir o dinheiro para pagar uma conta dessa bilionária? É tirando dinheiro da educação, da saúde, dos investimentos em infraestrutura, e por isso é um ajuste, um arroxo no lado econômico do país, e ao mesmo tempo, quem é o principal prejudicado nisso? A população que sofre com a redução dos investimentos sociais. Então, por isso que às vezes o FMI ao mesmo tempo se torna um braço amigo e ao mesmo tempo dá com a mão e tira com a outra mão, no sentido de que a população sofre com as suas normativas para o país aceitar, né? Na sequência nós temos aí o Banco Mundial, tão importante quanto o FMI. Foi criado em 1945 na Conferência de Bretton Woods, juntamente ao FMI. Trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui sua própria autonomia. Qual o objetivo? O objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Mas hoje em dia, ele já concede empréstimos para a Ásia, para a África e também para as Américas. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é uma instituição responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. Ou seja, tudo que estiver relacionado ao trabalho internacional e as suas várias maneiras de se relacionar com o trabalhador, as relações de trabalho, está ligado à OIT, né? Então são 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e de representantes trabalhistas ou sindicais. E aí temos a OCDE. Olha, OCDE é uma palavra que ultimamente a gente tem ouvido falar muito dela nos jornais. Por quê? Porque a OCDE, o Brasil é um candidato e ele conseguiu ultrapassar os outros países que também estavam na lista de espera. Por quê? Como é que passa dos outros? Quando as recomendações que são feitas para que esse país consiga atingir, elas conseguem subir degraus. E o Brasil conseguiu já desenvolver várias dessas exigências que os países ricos cobram. Então, com isso, o Brasil é um sério candidato para nos próximos anos entrar. Então faz parte, é bom lembrar aqui que essa OCDE faz parte aí. O Canadá, o Chile, a Colômbia, Costa Rica e Estados Unidos. Me refiro aí
das Américas. E o México, né? Então ela tem como objetivo fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico de seus países membros. Segundo muitos especialistas, dizem que quando o Brasil entrar nesse grupo, de fato, chamado Clube dos Ricos, o Brasil vai estar num outro patamar. Então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela é composta por 38 países. Na sequência, a OTAN. A OTAN também faz parte hoje do noticiário, porque ela está indiretamente relacionada com a guerra da Ucrânia e Rússia, porque ela, de certo modo, permite que os países associados ajudem a Ucrânia com o suprimento de armas e questão logística. Então, a Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, ela é formada por 30 países e foi criada no contexto da Guerra Fria em 1949. E aí, para finalizar, nós temos os organismos internacionais de saúde. Aí você tem a Organização Mundial de Saúde, que foi muito importante no debate da questão da pandemia, que ela definia quais os parâmetros, quais as regras a serem adotadas pelos países para tentar conter o avanço da pandemia. Então a Organização Mundial da Saúde é algo que faz parte hoje do nosso do jornal que a gente ouve falar, quais as regras que a Organização Mundial adotou, a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, tudo isso veio através da Organização Mundial da Saúde, que cria essas metodologias para o mundo inteiro. Aí os Médicos Sem Fronteira, que é uma organização humanitária médica independente e internacional que leva a cuidar de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias em cerca de 70 países no mundo. E também a Cruz Vermelha, que aí eu dou aí uma ênfase para aquele símbolo da lua, que ela está ligada aos países islâmicos. Então, ao invés deles usarem uma cruz vermelha, eles usam a meia-lua, né? A lua crescente, que é o símbolo ali dos países islâmicos. Então, vamos então agora para o nosso exercitando. Estou convidando todo mundo, se você puder, chama quem está na sala. Vamos ver quem acerta essa questão? Olha que a gente acabou de estudar sobre isso e eu tirei a questão do nosso conteúdo. Vamos lá então? Olha só, a OCDE recebe o apelido de Clube dos Ricos, que eu até falei sobre isso, viu, no nosso estudo, porque reúne principalmente as maiores economias mundiais, como Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Canadá e Reino Unido. No início, tinha membros apenas dos Estados Unidos e Europa. Ao longo dos anos, a OCDE abriu espaço para outros continentes. No entanto, a maior economia da América do Sul ainda luta para ingressar na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Identifique abaixo o país em questão. Quem seria aí? Letra A, Argentina. Letra B, Uruguai. Letra C, Paraguai. Letra D, Brasil ou letra E, Peru? Lembrou? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Se você disse que a resposta certa é a letra D, tá certo! É o Brasil, gente, que eu falei sobre isso, que já inclusive conseguiu ultrapassar vários outros países nessa corrida para conquistar essa vaga no Clube dos Ricos. Então, com isso, a gente encerra nossa aula de hoje. Se você quiser acessar ela ou qualquer um outro componente curricular, basta você acessar esse link que está aqui embaixo, ok? Um abraço e até a próxima!